Jesus. Está fazendo a sua oferta, se não der, faz depois. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Aplaude ao Senhor pela vida do pastor Paulo. Amém. Receba a paz, irmãos. Amém. Se assente, por favor, fique à vontade. A Deus que não erra, não falha, não fracassa e fadiga, tributamos honra e glória devida por essa noite tão especial de sexta-feira, onde o eterno Deus nos confiabiliza e também nos credibiliza a oportunidade de retornarmos ao Ebenezer, rever Bispa Divaldo, Bispa Carla, toda a igreja, sempre um prazer, uma alegria e uma satisfação estar com vocês, irmãos. Comigo está a minha digníssima esposa, a pastora e cantora Luciana Giovanni, que nos antecederá a Deus com uma palavra de alinhamento profético. Amém? Deus não fala dentro de uma uniformidade. Deus, ele fala dentro da sua multiformidade. Para cada um, Deus confiabiliza o ministério em parte, em particular. Amém? E também louvou a Deus com uma canção. E amados, enquanto a bispa estava sendo instrumentalidade de Deus para tematizar aquilo que Deus lhe confiabilizou, o Espírito Santo incendiou meu coração com uma revelação que está escrita e registrada em uma das cartas do apóstolo, ministro, doutor e poliglota Paulo. Então, por gentileza, sentado como vocês estão, abra o seu exemplar bíblico na carta de Paulo à igreja de Éfeso. Efésios, capítulo de número 3. Eu quero ler convosco o versículo de número 14. Pode permanecer sentado. Não é o posicionamento humano que manifesta a palavra, mas é a palavra que manifesta o posicionamento humano. Amém, irmãos? Apenas o verso 14. Efésios, capítulo de número 3. Na Bíblia ou no telão, nunca fique sem a revelação. Os que encontraram de bom grado, diga amém. Alguém procurando, diga espere por mim. E quem está sem a Bíblia, diga eu vou acompanhar no telão. Por causa disso, ou por esta causa, seja o sentido literário da sua palavra, Paulo vai dizer assim, ó: me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e você diz amém. Irmãos, baseado nessa expressão contextual, o Espírito Santo ministra a seguinte temática no meu coração: para cada tipo de guerra existe um posicionamento. E Deus me disse que esse mês que está chegando é mês de guerra espiritual. Porque para cada campanha existe um tipo de guerra. E olha o que Deus está nos antecedendo através da sua palavra. Para cada guerra existe um posicionamento. Diga isso para pelo menos duas pessoas que estão ao seu lado. Para cada guerra existe um posicionamento. Repita isso para mais uma pessoa. Para cada guerra existe um posicionamento. Amém, irmãos? Quando paramos para observar a Bíblia Sagrada, composta e constituída de 66 livros, 1189 capítulos e 31.103 versículos, nós encontramos pelo menos 3 tipos de guerras. Quantos tipos de guerras? Quantos tipos de guerras? A primeira guerra que encontramos, ela se chama guerra pessoal. Repita comigo, guerra pessoal. O que são as guerras pessoais? São aquelas guerras que travamos contra nós mesmos. Aquelas guerras que travamos contra a nossa própria natureza. As suas guerras internas, onde ninguém consegue ver, consegue visualizar, consegue enxergar, mas lá no fundo da sua alma, você encontra-se guerreando na sua própria guerra interna. E se você parar para observar a Bíblia,
você vai perceber o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja romana, do capítulo de número 7, versículo 19, exatamente assim, ó: miserável homem que eu sou, o bem que eu quero e o mal que eu não quero. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que, embora ele seja apóstolo, embaixador, ministro dos gentios, autor de 13 cartas que complementam os 27 livros do Novo Testamento, ele também vive as suas próprias guerras pessoais. Se você parar para observar, ele vai escrever em 2 Coríntios capítulo 12: conheço o homem, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei. Só sei que esse homem foi conduzido até o terceiro céu, passou pelo primeiro céu, o céu das nuvens, passou pelo segundo céu, o céu cósmico, e chegou a ter uma intimidade namorada do Deus Altíssimo. E para que esse homem não viesse se exaltar pela excelência da revelação, foi-lhe dado o espinho da carne. Onde? A saber, o mensageiro de Satanás. E o texto vai nos afirmar que ele categoricamente vai dizer assim: acerca desse espinho orei 3 vezes. Quantas vezes? Quantas vezes? Deus fala por palavra, por símbolos, por nomes e também por números. Número 1 na Bíblia, individualidade. Número 2 na Bíblia, número da unidade. Número 3 na Bíblia, número da Santíssima Trindade, formado e constituído por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então ele está dizendo, estou simplificando pela revelação numerológica: eu orei em nome do Pai, eu orei em nome do Filho e eu orei em nome do Espírito Santo. Deus poderia remover o espinho da carne, sim ou não? Sim ou não? Tem coisa que Deus tira, tem coisa que Deus arranca, tem coisa que Deus muda, mas aquilo que Deus não muda, Ele vai usar para mudar alguma coisa na sua vida. É para aplaudir, aplaude mais forte. Aí o Senhor vai dizer para ele assim: eu não vou remover o espinho, não vou retirar, não vou arrancar, mas como diz o carioca, fica tranquilo. Como diz o carioca, fique em paz, fique de boa. A minha graça te basta. 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 Vou profetizar, levante as duas mãos o mais alto que você puder. Aquilo que Deus quer mudar, Ele vai mudar porque Ele é Deus. Mas aquilo que Deus não mudar ou não modificar, fique em paz. A graça dele te basta. A graça dele te basta. A graça dele te basta. Recebe a graça, sinta a graça, viva a graça, se enche da graça, vai com a graça, se envolva pela graça, porque a graça de Deus está abraçando alguém aqui nessa noite, nesse lugar. Se tem 2 pessoas que acreditam, eu sou o primeiro. Tem mais alguém aí? Então levante a sua mão, abre a boca, enche o pulmão, tire o nó da garganta e libere uma cajada de glória para Deus. Guerras pessoais, quando Deus não muda, Ele usa para mudar alguma coisa. Segunda guerra que encontramos, extraída pela palavra de Deus, são as guerras naturais. Repita comigo: guerras naturais. Uma vez mais, guerras naturais. Aí Paulo vai dizer em Romanos 12:2 assim, ó: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o. De que forma? Pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Todos os dias lutamos contra o mundo, sim ou não? Por quê? Porque vivemos na contramão. E quando somos confrontados pela verdade, pela palavra, pela revelação de Deus, entendemos que corremos na contramão em uma luta contínua contra o mundo. Por isso Jesus vai dizer assim: quem não quiser, quem não perder a sua vida por amor de mim, não tem como achá-la. Por isso Jesus vai dizer assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Por isso você vai ver Jesus dizendo assim: quem não deixar pai, mãe, irmão, por amor de mim, não é digno de mim. O que é isso? São lutas que travamos contra o sistema. Enquanto o sistema anda em uma mão, a igreja militante do Senhor, ela sempre vai viver na contramão. Então nas guerras naturais,
Só existe uma forma de vencer. E conseguimos vencer simplesmente pela renovação. Pela renovação. Diga para quem está sendo. É por isso que você não pode se afastar da palavra. É por isso que você tem que ler diariamente a palavra. É por isso que você precisa extrair a cada dia a palavra. É por isso que você tem que estar na igreja, no culto da palavra. Porque a cada dia que você recebe a palavra está renovando o seu entendimento e está te fazendo mais do que vencedor. Terceiro tipo de luta que travamos, chama-se de lutas espirituais. Qual é o nome dessas lutas? Lutas. Aí Paulo vai dizer em Efésios, no capítulo 6, no seu versículo de número 12: não temos que lutar contra a carne, e também não temos que lutar contra o sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. O que Paulo está dizendo? Que existe um tipo de luta que travamos contra aquilo que não conseguimos ver, contra aquilo que não conseguimos enxergar, contra aquilo que não conseguimos visualizar. E de que forma vencemos essa luta? Ele vai dizer assim, versículo 13: revesti-vos de toda para que possais estar firme nos dias maus. Paulo está fazendo uma comparação daquilo que o soldado romano usava e utilizava no campo de batalha. Então ele vai citar e vai recitar cada componente que complementava a armadura. Ele vai dizer que precisamos ter o capacete da salvação. Ele vai dizer que precisamos ter os nossos pés calçados na preparação do evangelho da paz. Ele vai dizer que precisamos ter a couraça da justiça, o escudo da fé, e precisamos ter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pegue essa revelação. Guerras espirituais, só existe uma forma de vencer. Só existe uma forma de ultrapassá-la para ser mais do que vencedor. É se revestindo de quê? É se revestindo de quê? Diga para quem está falando, um crente que não se reveste da armadura de Deus, esse crente nunca vencerá os dias maus. Por isso Deus está dizendo que guerras espirituais só se vence com armas espirituais. Porque ele vai dizer escudo da fé. É simples de entender isso. Escudo serve para defender e também para atacar. Pega essa revelação. Tem muita gente que tem fé, mas não sabe como usar e exercer a sua fé. A sua fé não é simplesmente para apagar dardos inflamáveis e setas invisíveis do mal. A sua fé também serve para atacar. Diga para quem está só, não use a sua fé somente na defensiva. Aprenda a usar a sua fé também na ofensiva. Tem gente que só quer ficar na retaguarda, se defendendo, se autodefendendo, bloqueando e blindando. Deus está dizendo, pare de se defender. Quer ser vencedor contra as forças maléficas? Aprenda a usar a sua fé também na ofensiva. Era comum os soldados da época molhar o seu escudo, que era revestido de couro, com azeite. Com o quê? Azeite. Ou óleo, seja a tradução em sua originalidade. Por que eles molhavam o seu escudo, que era revestido de couro, com azeite e com óleo? Para que seu escudo viesse tomar forma e ganhar resistência. Diga para quem está do salão, fé sem unção, fé sem mover do Espírito, é uma fé natural. E com fé natural, ninguém chega a lugar nenhum. É por isso que tem gente que acredita naquilo que vê, naquilo que toca, naquilo que apalpa. Isso é uma fé natural, nos seus próprios recursos, naquilo que você pode fazer,
Não é essa fé que Paulo está ensinando à igreja de Éfeso. Ele está dizendo assim: aprenda a exercer uma fé sobrenatural. O que é esta fé? Esta fé é dom de Deus. Esta fé é originalizada pelo Espírito Santo, pelo Paráclito Divino, pela terceira pessoa da Trindade. E quando o Espírito Santo te dota desta capacidade, desta fé invisível e sobrenatural, não existe entidade, potestade, principados, hostes espirituais da maldade que fique na sua frente, porque quando você usa essa fé, a pomba gira para de girar, o preto velho larga o charuto velho, a Maria Padilha perde até o caminho de casa, os tranca-rua saem da frente da rua, porque para o crente que tem fé, Deus fará, ele e ela, mais do que vencedor. Se tem dois que acreditam, eu sou o primeiro. Deixa eu ver se tem mais alguém. Eu te dou mais 30 segundos para adorar ao teu Senhor. Lutas pessoais, lutas naturais e lutas espirituais. Repita comigo: pessoais, naturais e espirituais. Só que aqui está o segredo. Para cada tipo de luta, Deus nos confiabiliza um posicionamento. Diga para quem está falando: para cada tipo de luta, Deus vai te confiabilizar um posicionamento. Quando paramos para observar o Pentateuco mosaico, encontramos um homem chamado Moisés, no original removido das águas, filho de Esrom, no original amigo do mais alto, e Joquebede, Deus seja glorificado. Ele foi líder e libertador de uma nação hebreia. Sim ou não? Quando paramos para observar o longo e prolongado processo ministerial de Moisés, nós encontramos em cada época, em cada instante e em cada momento, Deus entregando e confiabilizando a Moisés um posicionamento de guerra. Eu quero citar pelo menos 3, para não ser extensivo no sermão. Quem é que não se lembra de Moisés no cume do monte, na parte superior do monte, estando com ele Arão e Uro, que no original significa iluminado? O texto nos afirma que lá no campo de batalha estava Josué. Estava quem? Derivado da palavra Yeshua, que no original significa salvação. Josué não estava sozinho. Ele estava com homens de guerra. Ele estava com quem? Estava com quem? E no campo de batalha, Josué não estava com a espada embanhada. Ele estava com a espada desembanhada. Sobre o monte lá estava Moisés, com as suas mãos, com as suas mãos, com as suas mãos. O texto nos afirma que enquanto as mãos de Moisés estavam estendidas ou erguidas, lá embaixo no campo de batalha, o povo de Deus prevalecia na guerra. E quando as mãos de Moisés se cansavam e se fraquejavam para baixar, lá embaixo o povo de Deus no campo de batalha perdia aquela guerra. O texto nos afirma que Arão e Ur tiveram uma ideia brilhante. Diga para quem está sendo seus líderes: precisa de pessoas do lado deles que tenha ideias brilhantes. Pergunte para quem está falando: quais são as ideias brilhantes que você está usando na obra? Quais são as ideias brilhantes que você está usando na obra? Deixe-me estreitar mais ainda. Quais são as ideias brilhantes que você está usando no campo de batalha? O texto afirma que Arão e Ur percebem que as mãos de Moisés estavam cansadas, sim ou não? Estava fracassada, sim ou não? Estava fragilizada, sim ou não? Então Moisés e eles vão criar uma estrutura para Moisés. E eles criando uma estrutura para Moisés, eles vão sustentar as mãos de Moisés. As suas mãos lá em cima, eu vou profetizar. Pega essa revelação.
Existe tipo de guerra que Deus vai nos dar um posicionamento. E o posicionamento é: você vai vencer com as mãos estendidas no campo de batalha. E enquanto a mão da liderança está estendida, quem é de guerra já entrou na guerra. Quem tem espada já entrou na peleja. Só que a mão da liderança tem que estar estendida. E Deus está dizendo para alguém aqui: já que você não entra na guerra, não participa da guerra, não vai para a guerra, sustenta a mão da liderança, porque com as mãos estendidas eu vou garantir vitória, 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 vitória. Diga para quem está, se não for para guerrear no campo de batalha, com espada desembainhada, sustenta as mãos dos bispos, apoia os bispos, fortalece os bispos, porque enquanto você está fortalecendo, tem gente aqui que tem ousadia e está guerreando para a glória do Senhor. Para cada tipo de guerra existe um. E quando paramos para observar a história cronológica de Moisés, encontramos Moisés agora diante do Mar Vermelho, sim ou não? Uma nova etapa, sim ou não? Sim ou não? Aí Deus vai dar um novo direcionamento para Moisés. Êxodo, capítulo 14, versículo 13. Deus vai dizer assim, ó: diga para o povo ficar quieto, para o povo se calar, e com os próprios olhos eles verão o livramento que eu vou manifestar. Pega essa revelação. Tem guerra que vencemos com as mãos estendidas. Agora existe guerra que vencemos. Diga para quem está do seu lado: Deus está mandando você fazer silêncio. Porque quando você fala muito, você atrapalha a ação sem intervenção de Deus. Sabe por que tem gente que está perdendo a peleja? Murmura demais, reclama demais, questiona demais, se lamenta demais. Moisés sabia que aquele povo estava reclamando, dizendo: Moisés, eu preferiria estar lá no Egito, comendo pepino e cebola, do que enfrentando esta realidade que Deus nos proporcionou. Olha Moisés, ó, Deus está mandando vocês fazerem. Diga para quem está no seu silêncio: Deus vai trabalhar por você. No seu silêncio, Deus vai agir em prol das suas causas. No seu silêncio, Deus vai pelejar pela sua vida. No seu silêncio, o nome do Senhor vai ser exaltado. Porque quando você se cala, Deus move céus e pega em seu favor para te fazer mais do que vencer. É só para quem está acreditando. Deixa eu ver se tem alguém que acredita nisso. Enquanto tem guerra que vencemos com as mãos estendidas, tem guerra que vencemos no silêncio. Existe guerra que vencemos. Deus vai dizer assim: Moisés, diga para o povo. Diga para quem está, você tem guerra que você vai vencer marchando. De que forma? O que representa marchar? Perseverar, insistir, frequentar. Deus está dizendo para você assim, ó: quer vencer? Persevera um pouco mais, frequente, escuta um pouco mais, insista comigo um pouco mais, porque enquanto você vai marchando, eu vou garantindo a sua vitória. Já vou finalizar. Tem guerra que vencemos com as mãos estendidas, sim ou não? Tem guerra que vencemos no silêncio, sim ou não? Tem guerra que marchamos marchando, sim ou não? E tem guerra que vencemos exercendo a autoridade. Pergunte para quem está: o que você está fazendo com a autoridade que Deus te deu?
O que você está fazendo com a autoridade que Deus te deu? Enquanto o povo estava preparado para marchar, Deus faz uma pergunta a Moisés: Moisés, o que tu tem nas suas? O que tu tem nas suas? Ele percebeu que ele tinha um cajado, ele tinha um cedro. Eu penso que Moisés, naquele exato momento, ele faz uma retrospectiva, bispo. E ele se lembra: eu vi lá no deserto esse cajado se transformando em serpente. Eu vi esse cajado devorando a serpente dos magos. Eu vi esse cajado tocando no rio Nilo e o rio Nilo se transformando em sangue. Deus está dizendo assim: Moisés, usa a autoridade que eu te dei, porque quando você usa a autoridade, eu te faço mais do que vencedor no campo de batalha. As suas mãos o mais alto que você puder, as suas mãos o mais alto que você puder. Diz: a autoridade está na palma das suas mãos. Eu vos entreguei a autoridade. Ninguém pode roubar, ninguém pode retirar. Não vai ter rebelião, porque Deus manda dizer que tinha um espírito de rebelião que estava tentando tomar aquilo que é de vocês. E às escuras, escondidas, estava tendo uma reunião secreta. E enquanto vocês estavam fazendo a obra, Deus estava dizendo assim: Ele estava pelejando para tomar o que é de vocês. Só que a autoridade eu vos entreguei, vos outorguei. A autoridade está nas suas mãos, nas suas mãos, nas suas mãos. E enquanto usa essa autoridade, eu opero o milagre para provar e comprovar que eu sou o Senhor. É só para quem acredita. Deixa eu ver se tem. Eu te dou 30 segundos, vai. É só para quem trouxe glória. Mistura com aleluia e exalte ao Yeshua Ramashia. Erabarau edicando remamassau ete calabai. Uma certa vez os discípulos de Jesus voltaram alegres, porque tinha cumprido a sua missão, e disseram assim: Senhor, pelo seu nome, Pombagira parou de girar, Preto Velho largou o charuto velho, Maria Padilha esqueceu as bugigangas, Tranca-Rua saiu da frente da rua, Espírito da morte bateu em retirada. Aí Jesus vai ter uma revelação exatamente naquele momento. Está lá em Lucas. Jesus vai dizer assim: eu vejo Satanás cair do céu feito um raio. Eis que vos dou, pega a revelação, poder e autoridade. 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 Só quem tem poder e autoridade se posicione nessa guerra, porque nessa guerra Deus nos faz mais do que vencido. Exerça o poder, exerça a autoridade, exerça o poder, exerça a autoridade de Deus. Finaliza agora, se coloque sobre seus pés. Jesus disse assim: Moisés, enquanto você exerce o poder e a autoridade, eu preparo o vento do livramento. O vento do? Vento do? Escute isso, quando você age na terra, sempre vai ter uma reação do céu. Sabe, as águas que estavam na dianteira do povo de Deus, mais de 3 milhões de hebreus, atrás 1.200 soldados armados até o dente. E o texto nos afirma que o próprio Deus endurece o coração de quem? Diga para quem está, só fica tranquilo. Se tem alguém com coração duro te perseguindo, é Deus quem está permitindo. Quando Moisés entende esta lógica, quando Moisés entende esse posicionamento de guerra e exerce aquilo que é para ele exercer, o texto diz que do alto, do oriente, vem um vento, ó. Aquele vento se confronta com o mar vermelho, e o mar vermelho, o povo de Deus, quase 3 milhões de hebreus, passa em terra, sim ou não? Só que aqui está o segredo: as águas que Deus usou para trazer livramento para uns,
foram as mesmas águas que Deus usou para matar os outros. Alguém está entendendo isso? Diga para quem já tem coisa que para você é bênção, mas para os outros se torna maldição. Tem coisa que para você é para agregar, mas para os outros é para dividir. Profetize uma vez para qual eu estou dizendo para ele assim: o que é teu só funciona se tiver nas suas mãos, e se tiver na mão dos outros, não vai funcionar. Deus está dizendo para alguém que descanse seu coração, fique em paz. O que é teu é teu, o que é teu, e ninguém vai tomar. Finaliza agora. Tem guerra que vencemos com as mãos estendidas, sim ou não? Tem guerra que vencemos no silêncio, sim ou não? Tem guerra que vencemos marchando, sim ou não? Tem guerra que vencemos usando autoridade, sim ou não? Agora perceba o que Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso. Note que Paulo estava preso. Não tinha motivo nenhum para estar alegre, contente, enviando cartas dedicadas às igrejas. Mas como prisioneiro humano, a sua alma estava livre para orientar. E ele vai dizer assim, ó: meus filhos na fé, tem guerra que não se vence com as mãos estendidas. Tem guerra que não se vence com silêncio. Tem guerra que não se vence marchando. Tem guerra que não se vence exercendo autoridade. Tem guerra que se vence de joelho. Eu finalizo agora. Diga para quem está: se não estiver dando certo no levantar das mãos, se não estiver dando certo no silêncio, se não estiver dando certo na perseverança, se não estiver dando certo na autoridade, profetize para ele: vai dar certo no joelho, vai dar certo no joelho, vai dar certo no joelho, vai dar certo no joelho. Exército vence sobre os pés. A igreja é militante do Deus que é, do Deus que tem, do Deus que pode, do Deus que faz, do Deus que possui, do Deus que manda, do Deus que comanda, do Deus que determina, do Deus que autodetermina, do Deus que tem mais, do Deus que pode mais, do Deus que faz mais, daquele que tem um cabelo branco como a lã e a neve, daquele que tem diadema sobre sua cabeça, daquele que tem a face brilhante como o sol, daquele que tem os olhos incandescentes como chama de fogo, daquele que tem uma espada aguda e afiada que mana e que emana pela sua boca, daquele que tem vestes brancas revelando sua santidade, daquele que tem cinturão de ouro revelando sua pureza, daquele que tem os pés reluzentes como latão, daquele que tem o nome cravado na sua coxa, chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A igreja dele vence, sabe como? De joelho. E Deus está dizendo: enquanto tu se encurva diante de mim, eu levanto os céus, faça a obra nos céus, opera em favor dos céus, para provar que eu sou Deus que honro aqueles que me buscam de joelho. É só para quem faz parte dessa geração remanescente. Deixa eu ver se tem. Eu espero você aplaudir e adorar ao Yeshua Rabashia. Diga para quem está falando: transfira suas guerras para o seu joelho, porque de joelho vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Pegue na mão de quem está do seu lado direito, segure na mão de quem está do seu lado esquerdo. Levante a mão desse irmão, dessa irmã mais alto que você puder, faça isso. Você ora junto comigo agora. Em seguida a pastora Luciana já entra louvando ao Senhor. Levante o mais alto que você puder, faça isso o mais alto que você puder. Levante. Se não der certo, de mão estendida. Se não der certo, no silêncio. Se não deu certo,
na perseverança. Se não deu certo na autoridade, não esqueça disso. Pela madrugada, volte a orar de joelho. Pela madrugada, volte a dobrar o seu joelho. Pela madrugada, volte a levar o problema para o joelho. Porque vai dar certo. Vai dar certo. Diga: Pai, eu ouvi nesta noite a sua palavra. E a sua palavra afirmou que para cada guerra existe um posicionamento. Seja ela pessoal, natural ou espiritual, o Senhor sempre terá um posicionamento para me confiabilizar. O que importa é que em todas as guerras eu serei mais do que vencedor. Diga: Pai, se isso é verdade, se esta palavra é real, me dê um sinal nesta hora. Diga: aquilo que é meu, que estava paralisado, bloqueado, travado no reino do Espírito, diga: eu ordeno, pelo poder desta palavra, seja liberado, materializado e confiabilizado, porque eu tomo posse daquilo que é meu. Diga: Senhor, abre os céus agora, derrame a sua unção, derrame o seu poder, derrame a sua autoridade, derrame a sua graça, derrame o seu fogo, derrame o seu dunamis, derrame agora, porque eu recebo e tomo posse, em o nome de Jesus, 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 em o nome de Jesus. Solte a mão desta pessoa e segure só as suas lá em cima. Isso, só as suas estendidas lá em cima. Faça isso, faça isso. Oramamaxandarabas, lirimamas, tecalabarabas. Eu te entreguei as armaduras certas. Não me queima, eu sei com quem as águas não vão me afundar, pois estás comigo. Eu estou guardado no esconderijo. Não. Enquanto tu ora pela minha casa, eu sou o Senhor da casa, que cuido da sua casa. Enquanto você intercede pelos meus, eu faço a obra e visito o seu. Porque quem investe no guardado por quem nunca perdeu batalhas. Estou liberando o presente. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Por aquilo que eu estou fazendo, diz o Venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vi. Se tem ferramentas espirituais, vai usando elas. Vivo do que creio, irás prover de novo. Deixa Deus usar essas ferramentas que Ele te deu. O fogo não me queima. Tem uma unção de Deus invadindo esse ambiente. Pois estás comigo. Tem um dunamis de Deus enchendo esta casa. Tem um mover profético e apostólico sendo enviado para esse tempo. Dentro de um tempo está dizendo o Senhor. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, o seu nome é Jeová. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver,
irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Tal forma. Louvarão ao Senhor por aqui. Deus está diz o Senhor. A tempestade. Tem uma unção de quebrantamento descendo nesse lugar. Xererebas. Oh, Adonai, Adonai. Em ti, meu Deus, a tempestade e o tempo. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar. Segurei pra caramba, mas um avivamento, Senhor. Levanta missionários que vão resgatar almas ali fora. É pro presente, não é pro futuro. E maneira mais a batalha suba. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Achou que venha o que vier, irás prover. Ei, a sua rabacia.